Próxima dica muito importante que a gente vai cobrir é digitar sem olhar. Então é o seguinte, no começo é super normal você ficar assim, olhando para baixo, opa, deixa eu ver se meu dedo tá no lugar certo, deixa eu ver se eu tô apertando no lugar certo. Mas com o tempo isso não faz muito sentido, né? Porque você, tipo, tem que olhar para a tela do computador e você tem que ver o que a tela tá dizendo para você, né? Não ficar olhando pros seus dedos. Com o tempo, os seus dedos eles vão entender automaticamente onde que eles têm que ir. Você vai criando uma memória assim na sua mão, né, e tudo mais. E você tem que mais olhar para a tela do que você ficar, por exemplo, olhando para sua mão. Mas esse já é uma técnica assim que não é tão simples. Você demora um pouco se você estiver começando a digitar para entender como é que ela funciona. E eu vou, por exemplo, mostrar, esse é o nosso terceiro vídeo dos 6, né? Eu vou mostrar para você um teste também como é que funciona. Eu vou ficar olhando, eu vou ficar, na verdade, de olho fechado, digitando só para você ver. Que o que acontece é que com o tempo você vai, sua mente vai realmente entendendo onde está cada tecla, você vai ficando cada vez mais acostumado. Então eu vou falar um texto para você, eu vou falar, contar uma história, não sei, qualquer coisa aqui, eu vou digitando a mesma coisa que eu tô falando. Então, por exemplo, era uma vez, vou falar de olho fechado, era uma vez uma pessoa que queria aprender a digitar, tá? E aí, enfim, você pode, deixa eu ver se eu errei alguma coisa, digitar, só esqueci de escrever e acabar, esqueci de acabar. Então, assim, você vê que com o tempo você não precisa ter medo, talvez você não, com certeza você não vai conseguir fazer isso no começo, mas com o tempo o seu olho não é tão importante assim, o mais importante para digitar é realmente você fazer com seus dedos, cria essa memória assim de digitação e eles vão automático assim depois de muita prática. Então não importa o que você vai fazer, não estou falando que você sempre precisa digitar de olho fechado, nem nada, não tem nada a ver isso, não digite de olho fechado. Você tem que inclusive ver se você está digitando alguma coisa errada ou não. Então eu poderia ter digitado alguma coisa errada e apagar. Mas com o tempo, você vai ver que não faz sentido você olhar o teclado e é mais importante você ficar olhando para a tela e ver se você está acertando ou não para poder digitar as outras palavras. Mas uma técnica muito legal que eu acho que é bacana você ver é você tentar, mesmo do começo, não ficar olhando tanto pro teclado e mesmo que você for digitar devagar, você fechar o olho. Porque quando você fecha o olho, você para de prestar atenção em tantas outras coisas e você foca o seu pensamento, seu raciocínio só no teclado e na posição das suas mãos. Então eu posso pensar onde está cada dedo de um jeito melhor e mais concentrado. Tá vendo? Então, ó, errei ali uma palavra, digitei só um S. Mas em geral a gente consegue digitar bem, sabe? Então você consegue se concentrar mais, você consegue pensar mais sobre isso, você consegue imaginar o teclado e como é que estão seus dedos ali, e aí você vai sentindo mais confiança e conseguindo digitar bem melhor. Então, essa é uma técnica muito legal.